Boa noite. Textos e coletâneas geral MT7 ou celibatário. Hoje estarei dando continuidade ao tema a verdade sobre o dízimo. Muitos ensinam que dizimar é uma forma de proteção ao dinheiro, que garantirá o dizimista contra prejuízos, acidentes e outras calamidades da vida. Certo pregador diz: se eu não dizimasse, teria medo de atravessar a rua. Outro diz: sei que eu posso evitar calamidades, pois dou o dízimo. Estes pregadores precisam aprender duas lições. Uma delas é lidar com as realidades conforme é ensinada na história de Jó. A outra é aprender sobre a vida dos apóstolos e incontáveis outros cristãos que sofreram através dos tempos por amor a Deus. A verdade é causa de Cristo. A verdade é causa de Cristo. Todos os apóstolos, exceto um deles, foram martirizados. Muitos experimentaram bofetadas, pedregamentos, naufrágios e outras calamidades e problemas, pois muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livrará de todas. Salmos 34, versículo 19. E lê também Atos 14, versículo 22. Muitos dos pregadores bem vestidos de hoje são ignorantes. Eles vão aonde são bem recebidos, bem pagos e aplaudidos, e consideram que qualquer crítica válida ou inválida como perseguição pela causa de Cristo, como se o criticismo os igualasse àqueles que têm realmente sofrido ou estão realmente sofrendo por causa de Cristo. O cristianismo ao estilo Poliana, heroína de livros infantis, que sempre estava feliz e alegre, é imaturo e sempre conduz a problemas. A realidade é que a maioria de todos nós cresce mais com a dor, com as acusações e tribulações, do que com a facilidade, o conforto e nas águas plácidas. Devemos examinar toda a Escritura e não apenas as promessas da prosperidade que homens cotejam em nossos ouvidos. Paulo diz que Deus nos abençoa com abundância em todas as coisas. Filipenses 4, versículo 19. Conquanto falando também de receber uma oferta para os cristãos necessitados, ele jamais sugeriu que esses cristãos tivessem ficado pobres por causa da falta de fé ou da má conduta. De fato, ele até ensina que em outro tempo poderia até ser que esses cristãos doadores pudessem vir a ter necessidades como os atuais necessitados, mesmo tendo sido abençoados e capazes de levantar a oferta nessa ocasião e abençoá-los. Paulo diz claramente que a vida não significa uma bênção financeira atrás da outra, sem jamais acontecer uma carência. 2 Coríntios 9, versículo 5 a 13 e 8, versículo 13 a 15. Será que é possível admitir que Pedro não tivesse fé nem levasse uma vida correta e bem-sucedida quando diz aquele mendigo: não tenho prata nem ouro? Atos 3, versículo 6. Será que Maria não tinha uma vida correta? Pois ela teve de levar uma oferta de pobre para ser purificada. Lucas 2, versículo 22 a 24. Levítico 12, versículo 6 a 8. Francamente, acho que se a maioria dos cristãos atuais tivesse de viver durante um ano
conforme a igreja primitiva viveu, ou como viveram os apóstolos, iria se afastar das coisas supérfluas. O mesmo Cristo que diz: dai e vos será dado, também ensinou a dar a quem não podia retribuir com uma bênção na ressurreição a pessoa que deu. Lucas 14, versículo 12 e 14. Número 9. Cristo não ensinou a dar 10% da renda bruta de alguém, contudo, permanece o princípio de sustentar ministros e igrejas. Havia um bem estabelecido sistema em vigor no tempo de Cristo, contudo, a única menção direta sobre o dízimo foi feita a um judeu, ainda sob a lei, e o dízimo era hortaliças, agrário, não em dinheiro ou lucro pela venda das hortaliças. Mateus 23, versículo 23 e Lucas 11, versículo 42. Certamente havia um comércio de ervas e condimentos. João 12, versículo 5 e Marcos 14, versículo 3 a 5. Contudo, os dízimos mencionados por Jesus eram claramente dados em hortaliças e não em dinheiro destas procedentes. Nesse caso, devemos dizer aos cristãos de hoje que eles devem dizimar com hortaliças? Ou será que devemos dar um pulo totalmente antibíblico das hortaliças para os 10% da renda e dinheiro? Cristo também ordenou que alguns realizassem a purificação cerimonial, lavagem dos pés e celebração dos dias santos e das festas judaicas. Então, por que não se exige mais essas coisas das festas judaicas? Então, por que não se exigem mais essas coisas dos cristãos hoje em dia? Será porque não dão o mesmo lucro? Toda a lei ou nada dela? O autor deve estar querendo dizer que toda a lei sobre propriedade e dívidas e dízimos deve ser tomada, ou nada dela deve ser tomada. Nem mesmo nos ensinos aos judeus, Cristo ensinou a dar o dízimo como prioridade para Deus. Em Lucas 18, versículo 9 e 14, dizendo que havia coisas mais importantes com que se preocuparem. Em Mateus 23, 23. Além disso, considerem-se as várias traduções com referência à menção de Jesus do dízimo e observem as significativas mudanças. Nota da tradutora. Aqui deixo de traduzir as comparações nas várias traduções da Bíblia. Conquanto os mandamentos para dizimar não existam no Novo Testamento, o princípio de que a igreja e os ministros podem ser sustentados é uma indisputável doutrina do Novo Testamento. 1 Coríntios 9, versículo 6 a 9, 13, versículo 14 e Lucas 10, versículo 7. Convém notar que às vezes Paulo não se recusou a receber doações, quando achou que o Senhor seria assim mais bem servido. 1 Coríntios 9, versículo 13 a 19. Número 10. Malaquias 3. Está sendo usado como bruxaria cristã. Malaquias 3, versículo 8 a 12. Tem sido rotineiramente retirado do contexto e usado como maldição, uma espécie de bruxaria cristã, pelos pastores ambiciosos e manipuladores, alguns deles cegos pela ignorância bíblica. Malaquias foi escrito para um Israel que existia sobre a lei. O dízimo era agrário e não baseado na renda. Israel havia se tornado relapso. Os sacerdotes não faziam o seu trabalho. Os sacrifícios eram corrompidos e rejeitados por Deus, com o povo negligenciando totalmente as leis matrimoniais e a manutenção e a restauração da casa de Deus.
já não se faziam sacrifícios aceitáveis.